Campina Grande agora? Eita Jesus! Criança de 9 anos foi atropelado na BR-230 após descer de um ônibus escolar na cidade de Cajazeiras. Ele foi transferido do sertão da Paraíba para o trauma de Campina Grande. Eu estou ao vivo com Rafael Gonçalves, que atualiza o estado de saúde dessa criança. Alô, Rafa, é com você. Boa tarde, Rafa. Muito boa tarde, Paulo, a você, a todos que nos acompanham aqui no Correio Verdade. Pois é, um caso muito triste, né? Um estudante, uma criança, um menino de apenas 9 anos, na última terça-feira pela manhã, estava descendo de um ônibus escolar lá na cidade de Cajazeiras. Era uma criança muito proativa, né? O pequeno. Ele esperava as outras crianças descerem, ajudava também nesse sentido lá na região. E no momento em que ele desceu desse ônibus, foi atravessar a via, foi atropelado por um carro. Esse menino de 9 anos sempre estava aguardando a madrinha que iria buscá-lo lá no ponto de ônibus e após essa situação triste, né, onde ele foi atropelado, o pequeno foi socorrido para a unidade hospitalar lá de Cajazeiras e após a gravidade dele, né, na situação de saúde, foi transferido aqui para o trauma de Campina Grande em uma UTI aérea do governo do estado. Para falar sobre o estado de saúde desse menino de 9 anos, vítima desse atropelamento, a gente conversa aqui agora com o Dr. Jarbas Fonseca, cirurgião geral do Hospital de Trauma, que vai dar detalhes sobre a situação desse pequeno rapaz, né, doutor? Muito boa tarde. Como é que está, né, esse estudante que foi atropelado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Situação lamentável, né? Uma criança de 9 anos sofreu um atropelamento, está com um trauma crânioencefálico grave que foi constatado lá no município de Cajazeiras. Foi feito os primeiros socorros no hospital. A criança foi resgatada através do aeroporto de Cajazeiras e trazida pelo grupo de resgate aeromédico do governo do estado para o aeroporto de Campina Grande, e a ambulância do Coração Paraibano trouxe do aeroporto de Campina Grande para o Hospital de Trauma. No momento, a criança encontra-se na UTI pediátrica em estado grave, com trauma crânioencefálico grave, certo? Sem conseguir acordar, e os demais órgãos estão bem, exceto pelo trauma crânioencefálico grave. Numa situação como essa, a criança segue entubada e os cuidados são bem delicados, né, doutor? São delicados porque a criança não tem nenhuma resposta neurológica ainda. A neurocirurgia deu o tratamento como conservador, sem proposta cirúrgica, esperando somente uma recuperação, já que é um sistema nervoso infantil, ele tem uma plasticidade, uma resposta satisfatória, mas no momento ela encontra-se grave. Há um tempo previsto para que haja dentro da normalidade aí esse retorno dele, algum sinal, né, de melhora? Não, a gente não tem previsão. Os médicos intensivistas, assim como a equipe de neurocirurgia, vão retirar a sedação e ver alguma resposta neurológica. No momento a gente ainda não tem essa resposta. Então a gente segue aqui também nessa expectativa. E olha só, Paulo, ontem a gente teve uma situação bem complicada também de acidente de trânsito, dessa vez na BR-412, quilômetro 84, entre Sumé e Serra Branca. A situação envolveu um caminhão bitrem, uma carreta bitrem e também um carro de passeio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nessa circunstância, o carro de passeio estaria fazendo zigue-zague, transtornado ali na via, quando houve a possibilidade do motorista fazer, né, o distanciamento, o motorista do caminhão, ele terminou, infelizmente, tombando o veículo. Nessa situação toda, o carro pequeno ainda terminou batendo no caminhão e, na circunstância, um homem ficou gravemente ferido. O condutor, identificado como Thales Gleison de Souza, de 34 anos. A polícia segue investigando o que teria provocado, né, esse acidente. Se houve algum tipo de ingestão de bebida alcoólica ou se esse condutor teria cochilado ao volante. Ele inicialmente foi socorrido para o hospital de Serra Branca e após a gravidade da situação dele se intensificar, a equipe
trouxe ele aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde ele segue internado, para trazer também detalhes sobre essa situação. A gente continua a conversa com o doutor Jarbas. Doutor, esse paciente tem 34 anos, qual é a situação dele? Bom, esse paciente, vítima de um politrauma grave, uma colisão caminhão com o carro, né, e também tem um trauma crânioencefálico grave, está entubado na UTI, em uso de drogas vasoativas, são medicações para manter a pressão normal, mas com muita dificuldade. Ele teve uma fratura de fêmur esquerdo e uma lesão importante no braço esquerdo, membro superior esquerdo. Algumas contusões pulmonares leves e nenhum trauma abdominal. O problema dele maior é o trauma crânioencefálico. Uma situação como essa mostra que o impacto deve ter sido muito grave, né? Porque foram fraturas em várias partes do corpo. É uma das nossas principais preocupações no politraumatizado, principalmente acidente automobilístico, é o trauma crânioencefálico, né? E nesse caso, um trauma crânioencefálico grave pode cessar uma vida humana. Nesse caso, ele está no momento na UTI, em acompanhamento com a neurocirurgia, UTI laranja, num estado crítico. Ok, muito obrigado, doutor, pelas informações. Doutor Jarbas, cirurgião geral aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. Ainda de acordo com a nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista, né, o condutor da carreta, ele fez o teste do etilômetro e não apresentou sinais de ingestão de álcool. O motorista do carro menor de passeio, ainda por mais que possivelmente aparentasse a ter algum sinal de embriaguez, não passou por esse teste devido à gravidade. Um irmão dele, que também estava no carro, foi socorrido sem gravidade, já recebeu alta da unidade hospitalar de Serra Branca e agora a gente segue acompanhando, né, os desdobramentos dessa situação toda, esperando aí uma pronta recuperação, né, tanto para o pequeno, o rapazinho, né, de 9 anos, a criança lá de Cajazeiras, como também essa outra vítima de acidente de trânsito ontem à tarde em Sumé. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Rafael. A você,